É isso mesmo, bora falar da música Vampire, da Olivia Rodrigo. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Vamos que hoje a aula, ó, tá repleta de coisa muito interessante. Falaremos de pronúncia, falaremos de tempos verbais diferentes, falaremos até mesmo de phrasal verbs e eu tenho certeza que você vai aprender muitas palavras novas com essa música, então bora! Ah, e por essa aula ter vários assuntos que eu já tratei aqui no canal, eu vou deixar todas as aulas relacionadas aqui na descrição do vídeo. So, let's go! Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy. You got it. Agora sim, vamos pegar esse primeiro verso linha por linha. Hate to give the satisfaction. Hate to give the satisfaction, ou seja, odeio, né, hate, to give, dar, the satisfaction, a satisfação. Esse satisfaction eu acho que muita gente conhece já por causa da música do Rolling Stones, né? I can't get no satisfaction. Então, odeio dar satisfação, odeio dar o prazer, asking how you're doing now. Ao perguntar, né, perguntando como você está agora. Hate to give the satisfaction, asking how you're doing now. O que é muito interessante dessa primeira frase é o hate. Hate to give the satisfaction. É como se hate, a gente não falasse o t e já juntasse o hate no to. Hate to give the satisfaction. E isso acontece porque esse E do hate, a letra E, não é vozeada, não é pronunciada. Então é praticamente como se a gente jogasse ela fora e juntasse um T no outro. Hate to give the satisfaction. Asking how you're doing now. A gente tem dois verbos aqui com o ing. How's the castle built of people you pretend to care about? How's the castle? How's the castle? É engraçado que esse house parece que é house de house, né, de casa. Mas não, aqui a gente só tem uma contração de how is. Então, como está the castle, o castelo, built of people you pretended to care about. Então, como está o castelo construído de pessoas que você fingiu ligar, né? Fingiu se importar. Primeira coisa, castle. Castle é uma das possíveis pronúncias aqui. A gente pode falar castle, como se o T fosse silencioso, que é uma pronúncia mais americana, mas a gente também pode falar castle, castle, e não tá errado. É só mais uma pronúncia britânica. Na música, ela fala castle. Built of é um phrasal verb que significa construído, feito. Então, built of people. Então, feito de pessoas. Aqui, se fosse, né, uma descrição normal de algum produto ou alguma coisa, falaria se é de madeira, se é de vidro, enfim, plástico. Mas é o castelo feito de pessoas. You pretend to care about. Então, to pretend, inclusive tem uma banda chamada The Pretenders, né? To pretend significa fingir. Não é pretender, ter a intenção de. Se você quer falar que você tem a intenção de fazer alguma coisa, daí a gente usa o verbo to intend. I intend to travel to Europe, né? Eu pretendo, eu tenho a intenção, eu tenho a vontade de viajar para a Europa. I intend. Pretend é ruim, é negativo, é fingir, é coisa, é fake, ok? Você pode associar o to pretend com fake. Inclusive tem outra música incrível do Foo Fighters que chama The Pretender. Só recomendação boa nessa aula. Outro detalhe de pronúncia aqui é o pretend to. A gente não fala esse último D do pretend, porque a gente já une ali o D com o T. E isso acontece justamente porque o D e o T são produzidos na mesma região, bem na ponta da boca, aqui atrás dos dentes. Então não vale a pena você fazer os dois sons, né? Pretend to, pretend to, pretend to, pretend to. Tá vendo que é muito pertinho, muito parecido? Então a gente já une também. Pretend to, pretend to. Just what you wanted. Just what you wanted, né? Aqui a gente não fala wanted, inclusive na música ela também não fala wanted, mas não está errado. O que acontece? Quando a gente tem uma palavra terminada em ED, nem sempre a gente vai pronunciar esse ED, inclusive eu já falei disso em outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é, a gente tem um N e um T, e o ED é sim pronunciado nesse caso. Então a gente cancela o T para a pronúncia americana. Então, ao invés de wanted, a gente cancela o T somente na pronúncia e vira wanted. Wanted. Então, just what you wanted. Então, era tudo o que você queria. Just what you wanted. Look at you, cool guy. You got it. Olha pra você, cara bacana, cara maneiro. Você conseguiu. Ela tá sendo irônica, né, gente? Olivia Rodrigo, irônica. E look at é olhe para.
Então, look at you, olhe para você. E a gente também tem uma junção de som aqui no got it, got it. Got it, porque o got termina com som de consoante, a gente tem a letra T ali, e a próxima palavra, it, começa com som de vogal. Got it. I see the parties and the diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sowed as some forbidden paradise. I loved you truly. Gotta laugh at the stupidity. Então, I see the parties and the diamonds. Well, I see the parties, eu vejo as festas. And the diamonds. Esse diamonds, gente, eu fui verificar, porque quando a gente lê, a gente acha o quê? Diamantes, né? Mas, num contexto mais informal, mais urbano e mais coloquial e de gíria, diamonds é uma referência a um tipo de droga, tá? Não vou mencionar aqui, mas é um tipo de droga. Então, faz, né, até mais sentido pensar que a gente tá falando de parties aqui. Mas enfim, Olivia Rodrigo, tá errado isso aí, menina. Sometimes when I close my eyes. Então, ela vê as festas e os diamantes, às vezes quando ela fecha os seus olhos, os seus próprios olhos. 6 months of torture that you sowed as some forbidden paradise. Então, 6 meses de tortura. E aqui é quase um trava-língua, né, gente? 6 months. 6 months of torture. E se você tiver dificuldade aí pra pronunciar, não esquenta a cabeça, porque lembra que o TH é um som que realmente a gente não tem no português. Então a gente vai se acostumando com o som para que a gente possa reproduzi-lo. Então, 6 meses de tortura that you sowed as some forbidden paradise, que você me vendeu como um paraíso proibido. Ela estava sofrendo achando que ela ia ter acesso a esse paraíso maravilhoso, proibido, especial, mas foi tortura mesmo, né? Emocional, sei lá como é que foi esse relacionamento aí, porque, né? I loved you truly. Eu realmente te amei, eu te amei verdadeiramente. E aí ela fala... Gotta laugh at the stupidity. Agora eu tenho que rir da estupidez, né? Gotta laugh at the stupidity. E aqui é legal que stupidity também tem um T ali no final, tá vendo? Mas ela não fala stupidity, ela fala ri. Mais uma vez, pronúncia mais americana. Mas não tá errado falar stupidity. Stupidity. Então vamos pro refrão. 'Cause I've made some real big mistakes. But you make the worst look fine. 'Cause é a mesma coisa de because, alright? Então, porque eu realmente cometi grandes erros. I've made some real big mistakes. Ela tá, né, falando assim, não, eu errei. But you make the worst look fine. Mas você faz o pior do quê? De todos os erros, de todas as coisas erradas, parecer tudo bem. Look fine é parecer tranquilo, parecer bem, parecer que não tem problema. I should have known it was strange you only come out at night. I used to think I was smart, but you make me look so naive. Então esse I should have known significa eu deveria ter sabido, eu deveria ter notado. It was strange. Eu deveria ter notado que era estranho. Olha aí como o português é próximo do inglês. You only come out at night. Você só sai de noite. Ou seja, ele tá escondendo alguma coisa durante o dia. I used to think I was smart. I used to think. Então, eu costumava pensar, eu achava que eu era inteligente, que eu era esperta. But you make me look so naive. Mas você me fez parecer tão ingênua. The way you sold me for parts as you sunk your teeth into me. A forma como você me vendeu por partes, então ele deve ter espalhado um monte de notícias ou um monte de fofoca sobre ela, ou ele só usou as coisas que ele queria em relação a ela, fama, não sei. As you sunk your teeth into me. Na medida que você afundou seus dentes em mim. E aqui é interessante notar o sunk e o into. Sunk é o passado de sink, que é afundar, penetrar, fincar. E aí o into vem para mostrar um direcionamento, né? Então é ficar para dentro, into. Bloodsucker, fame, é uma palavra que eu não vou falar. Bleeding me dry like a goddamn vampire. Bloodsucker é um sugador de sangue. Sanguessuga. E a próxima palavra é famous, alguma coisa, mas é uma pessoa que ferra, que acaba com a vida das celebridades, ok? Bleeding me dry like a goddamn vampire. Bleeding me dry significa tomando meu sangue até secar, como um maldito vampiro. Goddamn é maldito. Inclusive é um xingamento que você bate o dedo na mesa, você pode mandar um goddamn que
é menos pior do que outros palavrões. Um refrão bem grandinho, né? Agora vamos pro segundo verso. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. Então, todas as garotas que eu já conversei me falaram que você é uma má notícia, né? Que você é coisa ruim. Dá pra reparar que ela fala bad, bad news. E a gente faz isso em português, a gente também faz isso em inglês. Então, quando a gente quer enfatizar uma palavra ou um termo, a gente não precisa falar very bad news. A gente pode falar bad, bad news. É só repetir a palavra que você tá intensificando o que ela significa. E aqui é interessante notar a diferença do talk to told me. Então, sempre quando a gente we talk to ou we talk with someone, ok? Então, a gente sempre vai usar, depois do talk, ou vai aparecer o to, ou vai aparecer o with. Talk é conversar, tá bom? Então, você conversa com alguém. E o told, a gente vai precisar usar para quem você tá conversando. Então, told me, told you, told her, sempre nesse sentido. You call them crazy. God, I hate the way I call them crazy too. Então, você as chamou de loucas. E, oh meu Deus, como eu odeio o fato de ter chamado elas de loucas também. Então, ele influenciou ela. You're so convincing. You're so convincing. Você é tão convincente. Você fala e todo mundo acredita. How do you lie without flinching? How do you lie without flinching? Ou seja, como que você mente sem transparecer? Porque flinching é uma forma de reagir. Sabe quando alguém encosta no seu ombro e você não tá esperando e você dá aquela assustada assim? Então, demonstrar esse espasmo, alguma coisa física, é o flinching. How do you lie? How do you lie? How do you lie? Né? Fica uma vozinha ali no fundo perguntando: como que você mente? Como você mente? Como você mente? Oh, what a mesmerizing, paralyzing and blah 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 little thrill. Então, que pequena emoção paralisante e hipnotizante e que ferra as pessoas. Can't figure it out just how you do it, and God knows I never will. Então, can't figure it out significa eu não vou descobrir, eu não vou entender, eu não vou desvendar como você faz isso, como você mente sem transparecer. And God knows I never will. E Deus sabe que eu nunca irei. You went for me and not for her. Então, esse you went for me não significa que ele foi correndo atrás dela, é que ele foi criticar ela e não a outra menina. You went for me, né? Você procurou isso, você quis isso, você me criticou, agora toma. You went for me, not for her. 'Cause girls your age know better. Porque as meninas da sua idade sabem melhor ou conhecem melhor a situação. E aqui ela repete o refrão que a gente já viu, então vamos direto para a parte C, que é a parte mais diferente, mais pro final da música. You said it was true love, but wouldn't that be hard? Então, você disse que era amor verdadeiro, mas isso não seria difícil? Wouldn't that be hard? You can't love anyone, 'cause that would mean you had a heart. Ai, como ela é engraçada. Então, you can't love anyone. Você não consegue amar ninguém. Porque that would mean, isso significaria that you had a heart. Que você tinha um coração. Olha só o tanto de verbo modal que tem nessa música. Gente, é uma loucura. Tem playlist sobre isso aqui no canal, sobre todos esses que apareceram, inclusive. Aulas completíssimas, você não pode perder. Link na descrição. I tried to help you out, but now I know that I can't. I tried to help you out. Então, eu tentei te ajudar. To help you out. Now, I know that I can't. Hoje, eu sei que eu não consigo. Que eu não posso. 'Cause how you think is the kind of thing I'll never understand. 'Cause how you think is the kind of thing I'll never understand. Porque como você pensa é o tipo de coisa que eu nunca vou entender. E esse trecho pode ficar um pouco difícil porque o think tem esse apóstrofo S, mas na verdade isso daí não tem nada a ver com posse, tá bom? Isso daí é só uma contração do verbo is. Because how you think is the kind of thing é o tipo de coisa that I'll never understand. Que eu nunca vou entender. E aí a gente volta pro refrão mais uma vez e a música acaba. Mas, gente, esse refrão é muito longo. E eu não sei vocês, mas eu fiquei bem surpresa a primeira vez que eu escutei essa música, porque além do refrão ser longo, tem uma mudança ali no meio, né? Que ela muda, ela canta até mais alto, né? O pitch ali sobe um pouquinho e é bem interessante, né? Ela é bem ousada. E aí, o que vocês acharam dessa música? E, gente, pra ser sincera, por mim eu pausava e eu fazia uma aula assim, tintim por tintim, cada detalhe, ensinava tudo pra vocês. Mas tem muitas aulas mais completas ainda que eu já fiz aqui no canal sobre cada uma das coisas que eu apontei pra vocês. Então, caso você tenha curiosidade em relação aos verbos modais, assim como eu falei, o uso de should, could, would,
tem aula aqui no canal. Assim como todos os tempos verbais que nós temos nessa música também, tá bom? Aqui a gente tem muito passado simples, né? Mas também tem presente contínuo, tem presente perfeito, tem futuro, tem um pouquinho de cada coisa. Então é bom você conferir a descrição aqui desse vídeo para ver se tem algum assunto que você ainda não está confiante de usar. Porque lembre-se, o primeiro passo para fluência é a confiança. E se você não tá confiante, você não vai usar, você não vai falar, isso vai travar a sua fala. E a gente quer mudar isso por aqui. Vocês viram também que eu falei bastante sobre pronúncia nesse vídeo, certo? Eu tenho um curso somente sobre pronúncia e se você quiser mais informações sobre ele, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu vou te mandar o link. Se você é novo aqui no canal, talvez você ainda não saiba, mas eu amo trazer aulas com músicas para vocês. Então, se você tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo. Ou se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta relacionada ao inglês, é só deixar por aqui, porque o seu comentário vira aula nesse canal. Thank you so much for being here with me today. I hope to see you on the next one. Take care. E é claro, deixa o seu like, ativa o sininho, todas aquelas coisas que a gente já sabe. Se inscreve também. Podia ter colocado mais blush, mas tudo bem. Vai dar uma cor, uma cara de vida. Oh my god. É uma referência a drogas. Ou não, essa letra é pior do que eu pensei. Putz, mas é Peraí que ficou mal isso aí.